Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No final de 72, um menino de 7 anos estava voltando para casa da escola quando foi sequestrado. Os pais nunca perderam a esperança de que ele um dia iria voltar e passaram anos lutando. Perder um filho já é muito doloroso, mas infelizmente essa não foi a única tragédia que aconteceu nessa família. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da família Steiner. Stephen Gregory Steiner nasceu no dia 18 de abril de 65, no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Ele foi o terceiro de 5 filhos do Delbert e da Kay, que também tinham mais filhos, né? O Carrie, que era mais velho, e as irmãs Jodie, Cindy e Corey. O pai, o Del, trabalhava numa fábrica e também na fazenda onde a família morava, enquanto a Kay cuidava das crianças. E o Steven adorava ajudar o pai na fazenda. As pessoas diziam que ele parecia a sombra do Del, porque onde o pai ia, ele ia atrás. Até que um dia, quando ele tinha 5 anos, o Del escorregou no banheiro e machucou a coluna. Então ele não conseguia mais trabalhar na fábrica e na fazenda. Então eles tiveram que vender a fazenda e comprar uma casinha menor lá na cidade de Merced, ali na Califórnia. E essa adaptação foi meio difícil para as crianças, porque além deles terem que mudar de escola, né, que aí muda todos os amigos e tal, eles moravam numa fazenda enorme, né, eles tinham espaço para brincar e agora eles tinham um quintal menor, assim, né, era bem diferente para eles. E a tristeza piorou quando eles tiveram que dar o cachorro, gente, porque o cachorro não estava dando certo na casa menor, ele não tinha espaço para correr, e aí os pais acharam que era melhor deixar ele com uns amigos que ainda moravam em uma fazenda. Na nova escola, o Steven demorou um pouquinho para fazer novos amigos, porque ele era bem tímido. Uma menina da sala dele, a Sharon, percebeu que ele estava sempre quietinho, sem brincar com as outras crianças, e foi lá chamar ele. E depois disso, os dois viraram melhores amigos. Aos poucos, o Steven foi se adaptando e cada vez mais fazendo outros amigos. E como a casa dos Steiner era bem pequena e já tinha 5 crianças lá dentro, o Steven começou a passar mais tempo brincando na casa dos amigos, ou então ficava na rua mesmo. E várias vezes ele saía da escola e ia para casa de um amiguinho, e ele só voltava depois da noite. Isso começou a deixar os pais dele doidos, porque ele só ia lá e não avisava ninguém. E daí chegava de noite, só tinha 4 filhos em casa, e ninguém sabia onde o Steven estava. E daí eles tinham que ficar, né, ligando de casa em casa, tentando descobrir onde estava o filho. Então eles ficavam bem putos com isso. Mas tirando, né, essa fuga, assim, esse sumiço, o Steven era um anjo. Os professores da escola nova eram só elogios, que ele era muito educado, que ele era muito respeitoso com os adultos. E a Kay fez questão de ensinar os filhos a respeitar a figura de autoridade. Então, sempre que um professor, padre, policial, né, qualquer pessoa que fosse uma figura assim, de autoridade falava com eles, as crianças sempre obedeciam. E ali naquela época, início dos anos 70, a onda de sequestro de crianças nos Estados Unidos ainda não estava tão absurdo ainda. Então, a família não tinha tanta essa preocupação, sabe, com estranhos e tal. Era mais importante que eles fossem educados com qualquer adulto e não tinha muito essa preocupação com estranhos. O Steven, lá com seus 7 anos, no dia 4 de dezembro de 72, por volta de 2h30 da tarde, ele estava voltando da escola pelo caminho que ele fazia todo dia. Ele e a amiguinha Sharon sempre iam juntos uma parte do caminho e aí na avenida principal ali da cidade eles se separavam. Naquela noite, ia ser a festinha de aniversário da Sharon. Então, antes de se despedirem, ela perguntou, né, se o Steven ia. Ele confirmou que ia, né, eles deram tchau, beleza. Quando ele já estava sozinho, um homem parou o Steven e perguntou se ele tinha alguma coisa para doar para a igreja. E ele falou que não, mas que talvez a mãe dele pudesse ajudar. E aí o homem ofereceu dar uma carona para ele até em casa para pegar as doações. E o Steven disse que não precisava, que ele estava quase chegando, né, que ele podia ir a pé. Mas o cara explicou que não sabia onde ele morava, então, né, era melhor ele junto, aqueles papos. E o Steven concordou.
Entrando no carro, tinha um outro homem no banco do motorista, que foi apresentado como sendo o padre da igreja, né, das doações lá. E o Steven, né, sempre respeitou as autoridades e tal, ele nunca ia achar que um padre lá estava mentindo. O que o Steven não fazia ideia era que o cara que encontrou com ele na rua e o homem que estava no carro, na verdade já estava de olho nele há dias. O falso padre se chamava Kenneth Parnell, ele tinha 41 anos e ele tinha passado semanas de olho naquele caminho, procurando algum menino que ele pudesse sequestrar. Voltando um pouquinho no tempo, em 1951, quando o Kenneth tinha 20 anos, ele foi preso por abusar sexualmente de um menino, dizendo que ele era um policial e, acabou falando pro garoto entrar no carro e tal, enganando ele. Depois desse abuso, o Kenneth pensou em matar o menino para ter certeza de que ele não ia contar para ninguém, mas ele acabou mudando de ideia e tal, porque achou que ele não ia ser denunciado. Então ele mesmo levou o garoto até o hospital, só que assim que ele foi embora, o menino ligou para os pais e contou tudo. E com a descrição da vítima, a polícia acabou encontrando ele e ele foi sentenciado a 4 anos de prisão. E, gente, vocês estão sentados? O Kenneth disse que ele só tinha feito aquilo porque a esposa dele estava grávida e não estava fazendo sexo com ele, então ele precisava encontrar outra pessoa. Só que a gente está falando de uma criança. Tá falando, não é que ele encontrou uma pessoa e teve consentimento e foi uma coisa normal, não. A gente tá falando de um cara de 20 anos que atacou uma criança de 9 anos. E ainda usou uma desculpa bizarra dessas. E aí ele foi solto, mas depois disso ele não foi preso de novo por pedofilia ou abuso sexual. Mas ele já tinha passado anos na prisão por outros crimes, tipo assalto, roubo de carro, incêndio criminoso. O que não significa que ele não abusou, de mais nenhuma criança entre 51 e 72. A gente só sabe que ele não foi preso por isso. De qualquer forma, quando o Kenneth tinha visto o Steven pela primeira vez, ele colocou na cabeça que tinha que ser ele. Então, ele tinha passado algumas semanas acompanhando a rotina dele, gente, que horas ele saía da escola, o caminho que ele fazia, os momentos que ele ficava sozinho. E assim, ele foi juntando várias informações e começou a formular um plano. O Kenneth tinha achado que ia ser difícil atrair o Steven para o carro sozinho, então ele pediu ajuda para um colega de trabalho, o Edward Murphy, de 30 anos. E foi esse cara que, tava fora do carro e falou pro Steven, tipo, vem cá, vem com a gente, vamos lá na igreja, não sei o quê. Os dois trabalhavam juntos no Yosemite Park, que é um dos maiores parques florestais lá dos Estados Unidos, que fica 1h30 ali de Merced, a cidade, que o Steven morava. O Kenneth era contador do parque há anos e ele tinha sido contratado pouco tempo depois de ter saído da prisão. E o Murphy trabalhava na cozinha do parque, todo mundo gostava muito dele. Os outros funcionários falaram que o Murphy era daquelas pessoas que, se você pedisse ajuda, ele ia fazer tudo do possível para te ajudar, mesmo que ele saísse prejudicado. Tipo, se ele só tivesse $10 e alguém pedisse 15, ele só não ia dar o último dinheiro dele, como ele ia dar um jeito de conseguir os outros 5 que estavam faltando. E para muitos parecia que ele era só um cara super legal, mas outras pessoas já acreditavam que ele tinha algum tipo de transtorno, porque não parecia que ele conseguia perceber quando estavam tirando vantagem dele, sabe? Como se ele fosse meio ingênuo, ou como ele não tivesse como perceber quando alguém estava mentindo para ele. Ele basicamente fazia qualquer coisa que pedissem para ele, mas como ele não tinha nenhum diagnóstico confirmado, então não tem como a gente dizer aqui. Com o Steven dentro do carro, o Kenneth começou a dirigir para uma casa isolada que ele tinha alugado especialmente para isso. A casa ficava a 50 quilômetros da cidade e não tinha nenhum vizinho em volta, então não tinha ninguém assim que conseguisse ver o que estava acontecendo por ali. O Steven logo percebeu que aquele não era o caminho para a casa dele e perguntou onde eles estavam indo. O Kenneth disse que eles iam passar na igreja antes para pegar um negócio e aí sim iriam para a casa dele buscar a tal da doação. E aí eles chegaram numa casa. E aí o Kenneth pediu o telefone da família do Steven, E aí o Kenneth ligou, fingindo, tipo assim, ele não ligou de verdade, Ele fez uma cena ali, fingindo que estava ligando para a mãe dele. Pra distrair o Steven, ele deu uns brinquedos ali que ele tinha comprado e deixou ele na sala ali brincando. Enquanto isso, na suposta conversa que ele nunca ligou, a Kay, a mãe, tinha falado pro Steven dormir lá com o cara aquela noite, porque ela tinha ido resolver um problema fora de casa e não teria com quem deixar o filho. Aí o Steven explicou que ele não podia dormir lá, porque ele tinha o aniversário da amiguinha dele pra ir na festa, E aí o Kenneth inventou uma desculpa, falaram que tinham mudado a festa pro dia seguinte, que não ia ter problema. E aí o Steven falou, então tá bom. Enquanto isso, na casa do Steiner, a Kay estava preocupada,
porque o Steven ainda não tinha chegado. A primeira pessoa que ela ligou foi para a mãe da Sharon, né, aquela amiguinha que acompanhava ele na volta. Ela achou que talvez ele tivesse ido com a Sharon pra casa dela, né? Porque às vezes ele fazia isso e esquecia de avisar. E como era o aniversário dela, talvez ele podia ter se confundido e ido direto pra lá sem passar em casa. Mas quando a mãe da Sharon atendeu, ela falou que ela tinha chegado sozinha e que ela tinha combinado do Steve ir pra lá só de noite mesmo. E nesse momento a Kay ainda não estava super desesperada, porque o Steven tinha vários amigos na vizinhança, então ele podia estar na casa de algum dos amiguinhos. Mas depois que ela ligou pra todo mundo e ela não conseguiu encontrar o filho, ela sabia que tinha alguma coisa errada. O Steven, às vezes, ficava tonto, né? Então ela achou que ele podia ter desmaiado no caminho de casa, né? Que não teria avisado onde ele estava. E aí, às 5 da tarde, ela ligou pro Del, né? O pai do Steven, e eles foram falar com a polícia. Nesse momento, ele já estava desaparecido há 2h30. Como eles contaram sobre o Steven, às vezes, desmaiar, os primeiros lugares que a polícia foram os hospitais da cidade, né? Pra ver se alguém não tinha encontrado ele, levou pra lá. Também entraram em contato com a escola pra ver se ele não tinha voltado, né? Ou tava lá. E aí, outros policiais foram pegando algumas viaturas e começaram a dar voltas pelo caminho que o Steven fazia pra ver se ele tava desmaiado por ali. E como eles não encontravam ele em lugar nenhum, a polícia teve que começar a pensar na possibilidade de um desaparecimento. E a primeira coisa que eles tinham que descartar era os pais terem feito alguma coisa e inventado o desaparecimento. Então a polícia resolveu fazer um teste de polígrafo e os pais passaram. Mas a gente sabe, né, gente, que isso não significa absolutamente nada. Bom, depois os pais foram interrogados separadamente, né, porque às vezes em caso de falso sequestro, um dos pais pode ser responsável e o outro não. Mas as histórias dos dois batiam direitinho, não parecia que nenhum dos dois estava mentindo. A última coisa que a polícia fez foi vasculhar o quintal da casa do Steiner pra ter certeza de que não tinham matado ele, né, e escondido por lá. Cara, eu achei muito assustador, né? Tipo, eles já foram muito, enfim, nessa tecla e tal. E isso foi muito traumático pro Del e pra Kay. Eles ficaram com muita raiva da polícia, tá perdendo tempo investigando eles e não procurando o filho, né? Só que os policiais tentaram explicar que era o procedimento, que não era nada pessoal, nem porque eles não acreditavam. E aí, no final, os policiais não encontraram nada e eles se convenceram de que os pais não tinham mesmo nenhuma culpa. Se o Steven não estava perdido e os pais não tinham nada a ver com isso, a próxima possibilidade era de que ele realmente tinha sido sequestrado. Então, eles instalaram uma escuta no telefone da casa da família para caso o sequestrador ligasse. Eles pediram também para os pais entregarem qualquer carta que recebessem, porque poderia ser um pedido de resgate. E para eles não tentarem encostar muito na carta, né, caso recebesse, porque aí talvez desse para ver as impressões digitais e tudo mais. Mas, mesmo tendo feito tudo isso por precaução, a polícia não achava que tinha sido um sequestro para pedir resgate. A família Steiner não era rica, eles eram classe média, eles tinham 5 filhos, né? Como se eles tivessem dinheiro sobrando, né? Para pagar um resgate caríssimo. Então, eles achavam que o sequestrador não queria dinheiro. Então, a possibilidade do Steven aparecer seria muito baixa. Enquanto isso, na casa do Kenneth, assim que o Steven concordou em ficar, a atitude dele mudou completamente. Antes ele estava super simpático, tentando fazer o Steven se sentir confortável. E assim que ele desligou a ligação falsa e tal, ele começou a ser super agressivo. O Murphy tentou acalmar ele, mas o Kenneth disse que agora o Steven era filho dele e que ele ia criar do jeito que ele quisesse. Por exemplo, o Kenneth fez uma comida que ele não gostava, então o Steven estava meio que enrolando para comer. E aí o Kenneth ameaçou bater nele se ele não terminasse, então o Steven obedeceu. Depois da janta, o Murphy foi embora e deixou os dois sozinhos pela primeira vez. Na hora de dormir, o Kenneth falou que não tinha uma segunda cama, então o Steven ia ter que dormir junto com ele, mas que ele ia ter que tirar a roupa primeiro. E o Steven, né, gente, uma criança, só obedeceu e fez o que o Kenneth falou. E aquela foi a primeira noite que o Kenneth abusou sexualmente da criança. Quando Steven acordou no dia seguinte, o Kenneth disse que tinha ido no cartório com os pais dele e que eles tinham dado a guarda do Steven para ele. Ele disse que os pais falaram que não tinham mais dinheiro para cuidar dele, né? Ele tinha muitos irmãos, então tinham dado o Steven.
É claro que, gente, imagina a confusão dessa criança, ele não entendeu nada, né? No dia anterior ele estava em casa de boa, ninguém tinha falado nada sobre isso. E aí ele começou a se questionar, né? Será que isso faz sentido? Como assim? Mas ele tinha 7 anos, gente, né? Uma criança inocente, ele não tinha como saber que esse cara estava mentindo. Piorou quando Kenneth disse que o Steven tinha sido o único filho que eles tinham dado, porque os pais não amavam ele. Então, só queriam se livrar dele para cuidar dos outros irmãos. Só que a gente sabe que, na verdade, enquanto isso, os pais do Steven estavam desesperados. A polícia seguiu todas as pistas que eles, acharam. Eles pensaram em 1000 possibilidades, mas nada ajudou eles a descobrir onde o Steven estava. Eles já tinham aceitado a possibilidade que a pessoa que levou o Steven, não tinha intenção de devolvê-lo. Eles só não sabiam se estavam investigando um sequestro ou um assassinato. Na casa do Kenneth, ele estava se comportando como se fosse mais um dia normal, como se ele não tivesse sequestrado uma criança no dia anterior. Então, depois de jogar a bomba, de que ele era o novo pai do Steven, ele falou que tinha decidido mudar o nome dele e que agora ele ia se chamar Dennis Gregory Parnell. E assim, meio bizarro, Tipo, ele manteve o nome do meio original do Steven, mudou o primeiro nome, acrescentou o sobrenome dele, mas enfim. E além disso, o Kenneth comprou tinta para escurecer o cabelo do Steven. Ele sabia que a cidade inteira devia estar procurando pelo menino, então ele queria deixar pelo menos um pouco menos reconhecível. Normalmente, nesses casos de sequestro, a gente está acostumado a ver o sequestrador deixar a porta, a pessoa trancada na casa o tempo todo. Então, muitas vezes não tem isso de mudar a aparência da vítima. Mas essa não era a intenção do Kenneth. Ele queria que o Steven fosse filho, entre muitas aspas, dele. Então ele ia ter que sair com ele na rua, ia fazer várias coisas como se ele fosse o filho dele. Então, para poder sair na rua, ele sentia que ele tinha que mudar um pouco a aparência do garoto. O Kenneth se arrumou pro trabalho, como sempre fazia, mas o único problema é que ele não podia deixar o Steven sozinho em casa, porque ele não sabia, o que ele ia fazer. Então, gente, daquele dia em diante, ele começou a levar o menino pro trabalho junto com ele, lá no Yosemite Park. O Steven ficava lá, sentado, brincando, e o Kenneth ia trabalhar. E se alguém perguntava, ele falava, é meu filho, Dennis. E aí ele inventou uma história que o Dennis morava com a ex-mulher dele, que ele ia sempre visitar, mas que um dia a mulher falou que não ia mais cuidar do filho e abandonou ele com o pai de volta, E ele, como um grande pai, estava super feliz de ter o filho em casa e tudo mais. Nos dias seguintes ali do desaparecimento, toda a família e os amigos do Steven se mobilizaram para distribuir folhetos com a foto dele pela cidade. Os jornais, os programas de rádio, de TV locais também circulavam as fotos do Steven com informações básicas como idade e altura. Um policial foi até o Yosemite Park e pediu para o gerente distribuir uns panfletos com a foto do Steven, mas ele se recusou. Ele disse que se ele falasse para as pessoas que o menino desaparecido poderia estar dentro do parque, que os visitantes poderiam ficar com medo de ir lá. O que é absurdo, gente? Porque parece estar preocupado mais com o bem-estar do parque do que com a segurança de uma criança de 7 anos. E isso dá muita raiva, porque como o Kenneth trabalhava lá e ele levava o Steven para o trabalho, alguém realmente poderia reconhecer ele e chamar a polícia se tivesse visto o panfleto. A polícia entrou em contato com o FBI para conseguir mais recursos para procurar. Eles conseguiram helicópteros e equipes para drenar rios e lagos da região para ver se eles achavam o corpo do Steven. Cães farejadores foram levados para florestas para procurar pelo cheiro do Steven, mas nenhuma das buscas teve sucesso. A notícia parou a Califórnia e o estado inteiro estava sabendo que ele estava desaparecido. Até o governador do estado, na época, o Ronald Reagan, que depois ia ser presidente dos Estados Unidos, uma década depois, ele ligou para a família para garantir que o governo estava fazendo tudo o que podia, que eles estavam realmente procurando por ele. A família já estava tão desesperada que eles encontraram uma vidente que dizia que sabia onde Steven estava. E esse negócio de vidente, durante casos de crimes, ele é muito complicado, porque pode acabar atrapalhando o trabalho da polícia. E nesse caso, a vidente não conseguiu encontrar o Steven, mas ela chegou muito perto de onde ele realmente estava. Só que eles não tinham como saber o quão perto. Ela mandou a polícia para a região onde ficava a casa do Kenneth, mas como ele passava o dia todo fora da casa, e o Steven ia lá com ele, eles não se cruzaram. E aí semanas se passaram sem nenhuma pista, e ia ficar ainda mais difícil encontrar qualquer coisa, porque 6 semanas depois do sequestro, o Kenneth e o Steven se mudaram para uma outra cidade.
eles se mudaram para Santa Rosa. Ficava ainda na Califórnia, né? Onde o Kenneth conseguiu um outro emprego. Agora ele era contador em um hotel. E, gente, vocês não vão acreditar, mas ele matriculou o Steven no colégio. Ele chegou lá na secretaria, disse que tinha perdido o histórico do filho, porque tinha ficado com a ex-esposa. E a escola simplesmente matriculou o Dennis Parnell tranquilamente, né? Com esse nome falso aí dele. Então, o Steven começou a ir para a escola em janeiro de 73. E como ele acabava a aula antes do Kenneth sair do trabalho, ele passava metade do dia com uma vizinha até ser buscado para voltar para o trailer onde eles moravam. Algumas semanas depois da mudança, o Kenneth disse que ia viajar a trabalho e deixou o Steven com essa vizinha por 2 semanas. Na volta, ele trouxe um cachorrinho de presente para ele, que eles deram o nome de Queenie, e virou um xodó, assim. A vizinha viu a cena do Steven recebendo o cachorro, né, que ele ficou feliz, mas ela achou estranho que ele não ficou feliz de ver o pai depois de 2 semanas. Mas, né, ela não imaginava o que realmente estava acontecendo e ela acabou deixando pra lá. E vocês não vão acreditar, gente, quando a polícia estava distribuindo os panfletos, eles mandaram para essa escola que ele foi estudar. Mas como Santa Rosa ficava muito longe de Merced, que foi lá onde ele tinha sumido, a escola achou que ia ser perda de tempo distribuir os panfletos. Gente, se eles tivessem avisado para as pessoas, essa história podia ter resolvido aqui, né? Nem teria episódio, porque o Steven ainda estava muito parecido com a foto do panfleto, Sim, ou no né? parque mesmo, se tivesse Sim. distribuído lá. Tipo, se o próprio garoto tivesse visto o panfleto. Sim, ele entender. Sabe? É um absurdo a absurdo. pessoa presumir da cabeça dela. Ah, não, mas é que é longe, né? Cara, sim, porque ele o que foi que roubado. Custa? Exato. Ainda mais quando você sequestra uma criança que é custa? fácil, que é fácil de ser identificado. O que custa você O que entregar, custa? É cara? isso, essa é a pergunta. Sabe? Que preguiça, que ódio. Enquanto família, eu ia ficar enlouquecida com essas pessoas. Não, imagina você saber disso depois que isso aconteceu, né? Então, assim, gente, enquanto o Steven estava estudando lá, os panfletos sobre ele estavam numa gaveta da secretaria lá e ninguém tinha visto. Meses depois, quando o Steven saiu da escola, a secretária achou os panfletos, mas ela não reconheceu o Steven, que também ela conhecia como Dennis. Como tinha passado muito tempo, ela jogou no lixo. Em junho de 73, mais de 6 meses depois do sequestro, o Steven terminou a 2ª série e o Kenneth transferiu ele para um novo colégio. Com essa transferência, o Dennis Parnell ia ter um histórico escolar, então ia ser o primeiro documento com o novo nome dele, o que ia ajudar a vender a história de que o Steven era filho do Kenneth para qualquer um que duvidasse. Então, quanto mais ele criasse provas da existência de um Dennis Parnell, mais, né, o Steven Steiner ia desaparecendo. E quanto mais velho o Steven ficava, o abuso sexual ia piorando. O Kenneth explicou que aquele era o jeito que o pai disciplinava o filho, que era normal, que todas as crianças passavam por isso. E é claro que o Steven não fazia ideia do que estava acontecendo, gente. Ele era uma criança, ele era super novo, ele estava longe dos pais, ele foi afastado de tudo que ele conhecia, de tudo que era seguro para ele foi afastado. Então, ele estava ali sendo, né, abusado por um adulto e não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele não tinha condições e nem ferramentas psicológicas para compreender o que estava acontecendo com ele. Uma época, o Steven ficou muito doente o suficiente para ter que ir procurar um médico. O Kenneth passou o caminho inteiro para o hospital fazendo um questionário com o Steven para ter certeza que ele iria responder com as mentiras que ele tinha inventado. E o Steven fez tudo o que o Kenneth esperava, disse que o nome dele era Dennis, que o Kenneth era pai dele, não comentou que estava sendo abusado. E ele inventou a mesma história que os documentos estavam com a mãe, né, que aí ele não tinha, então eles fizeram um cadastro acreditando no que ele estava dizendo. Isso provavelmente deixou o Kenneth mais confiante, né? Porque a partir de então, gente, ele passou a levar o Steven em várias coisas, inclusive levar no médico quando precisava. Quando já tinha passado mais ou menos 1 ano do sequestro, o Steven tentou fugir de casa pela primeira vez. Ele tinha passado a noite sendo abusado pelo Kenneth e quando ele teve certeza que estava dormindo, o Steven saiu correndo de casa. Ele só tinha 8 anos, então ele não fazia ideia para onde estava indo. Ele só sabia que tinha que sair de lá. O Kenneth tinha mudado eles de cidade, então o Steven não ia conseguir achar o caminho de casa, nem nenhum lugar seguro para ele, nem nada.
Depois de mais de uma hora rodando, ele desistiu e acabou voltando. Por sorte, o Kenneth não acordou, então ele acabou nem sabendo de nada. Durante os próximos meses, eles permaneceram com a mesma rotina dos dois morando sozinhos na casa, até que o Kenneth arranjou uma namorada. A Bárbara, ela era mãe de um dos amiguinhos do colégio do Steven, e ela era casada. Mas ela se apaixonou pelo Kenneth e largou o marido para ir morar com ele. E por um lado, isso era um pouco bom pro Steven, porque o Kenneth ficava meio distraído com a namorada, que não perturbava tanto ele. Mas com o passar do tempo, o Kenneth começou a incentivar a Bárbara a participar do abuso, gente. Ele também tentou convencê-la a tentar sequestrar um outro menino, mas das 2 vezes que ela tentou, os meninos conseguiram fugir. Quando o Kenneth não conseguiu sequestrar uma nova vítima, ele tentou abusar do filho da Bárbara, o Kenny. Ele tinha mais ou menos a mesma idade do Steven, assim, uns 8, 9 anos, quando o Kenneth perguntou se o menino queria fazer sexo oral nele, gente. O menino ficou assustado, contou pra mãe e ela ficou chocada que ele tentou abusar do filho dela. O cara tava abusando do próprio filho, ela achava que ele era o próprio Exato. filho dele, né? E ela ficou surpresa. Ao invés dela denunciar, dela achar um absurdo, dela espancar esse cara, não. Não, ela só ficou chocada quando foi o filho dela. Foi o filho dela. Cara, que Olha, absurdo. É revoltante, gente. E assim acabou o relacionamento do Kenneth com a Bárbara depois de 18 meses. E bom, depois que ela se mudou de casa, ela foi pra polícia contar que o Kenneth tentou abusar do filho dela. E, gente, ela não mencionou nada sobre o Steven. E nem a tentativa de sequestro dos outros meninos que ela estava envolvida, né? Bom, de qualquer jeito, a polícia não ia acreditar. Eles acharam que era só uma briga de casal e que a Bárbara estava acusando ele porque estava com raiva do término do namoro. Então a polícia não fez nada. Sério. Gente, é absurdo você pensar o quanto... Nossa, é revoltante, é revoltante. Sabe, é uma situação onde as vítimas têm assim, elas não conseguem se proteger, elas não têm idade suficiente pra isso. Quem deveria estar protegendo não faz. Quando vai buscar, ela nem tava chamando a polícia pelos motivos totalmente corretos, porque tava falando só do filho dela e não da situação toda. E ainda a polícia simplesmente... acho que é uma briga de casal. Caralho, mano. Vai lá ver. Se a briga de casal, a pessoa prefere dizer que o cara tá tentando abusar sexualmente do filho, então é uma briga muito esquisita. Grave, é uma briga muito grave. Não, e ele tinha um histórico, né, de prisões. Exato, de abuso, de prisões. Tem muitos tipos de crimes, né, inclusive abuso sexual. Então, se a polícia tivesse ido lá, eles iam ver a ficha dele e iam ver, tipo, e esse menino que tá aqui com você? Como assim? Que Quem que é esse? Ódio. Anos se passaram com esse mesmo esquema de ficar um tempo numa cidade e se mudar, pra que o Steven nunca ficasse muito confortável, nunca conhecesse, né, nunca fixasse um lugar, porque pra ele, né, pro Kenneth seria pior. Ele não queria que o Steven confiasse em novas pessoas, né, porque vai que ele abria a boca e contava de verdade o que tinha acontecido com ele. Mas, gente, o Steven, ele acreditava mesmo na história do Kenneth. Ele achou que os pais tinham se livrado dele. Na cabeça, né, do garoto, ele tava sofrendo abuso, tava sofrendo essa violência do Kenneth, mas em relação ele não achava que ele tinha sido sequestrado. Ele achava que, de fato, os pais tinham dado ele pra uma pessoa adulta. E ele ainda achava que ele era padre, né, o cara. Ainda tinha esse detalhe, né? Só que se ele contasse a história do dia que o Kenneth virou o pai dele, qualquer adulto, né, ia sacar que tinha alguma coisa muito errada. E aí, gente, o tempo passou. Quando o Steven chegou na adolescência, o Kenneth deu liberdade pra ele fazer o que ele quisesse. Então ele podia ir pra festas, podia beber, fumar, chegar em casa a hora que quisesse, porque ele já confiava que o Steven não ia mais fugir. E essa liberdade era um incentivo pra ele ficar, né? Porque o Kenneth ficava falando, na casa dos seus pais, eles nunca deixariam você fazer isso, né? Você nunca poderia beber com essa idade, você nunca poderia fazer isso e tal. E aí, no começo de 79, quando o Steven tava com 13 anos, eles se mudaram pra cidade de Compton, ainda na Califórnia. E nessa cidade, o Steven começou a se conectar mais com as pessoas. Ele fez um grupinho de amigos que se encontravam todo fim de semana e ele começou até a namorar. Numa dessas saídas, o Steven ficou tão bêbado que ele começou a falar que queria ir pra casa. E os amigos ofereceram pra deixar ele na casa do Kenneth. Só que o Steven falou que ele queria ir pra casa dele de verdade. Ele falou que o Kenneth não era pai dele, que ele tinha sido sequestrado quando era criança e que os pais de verdade deviam ter esquecido que ele existia.
E ninguém entendeu nada, gente. Acharam que ele tava só bêbado, sabe? Que não sabia o que tava falando. E no dia seguinte, ele não lembrava nada do que tinha acontecido. Então ele não voltou a mencionar essa história pra ninguém. Enquanto isso, na casa do Steiner, a família nunca deixou de ter esperança. Durante anos, os pais do Steven nunca deixavam a casa vazia quando eles saíam. Sempre tinha que ter alguém lá, caso Steven ligasse ou aparecesse. Todos os anos, eles compravam presentes de aniversário e presentes de Natal para ele e deixavam guardados para ele abrir quando voltasse. Quando ele tinha desaparecido, que foi em dezembro de 1972, o presente dele de Natal daquele ano já tinha sido comprado e já estava embrulhado e já estava pronto para ser colocado embaixo da árvore. O presente era um boneco do Max Steel. E aí, todos os anos depois do sequestro, eles colocavam junto com o presente dos irmãos embaixo da árvore. Com os anos, a quantidade de presentes do Steven foi aumentando, porque a cada ano eles iam colocando um novo. E aí, a esperança deles, né, a cada Natal diminuía. Mas aquele ritual de escolher um presente pra ele fazia eles não desistirem, né? Todos esses anos sem o Steven foram muito pesados para a família toda, mas o pai, o Del, ele não conseguia aproveitar o tempo com os outros filhos porque ele sempre sentia que tinha um faltando. E no Natal, quando as crianças iam abrir os presentes, ele ia pro quarto chorar porque o Steven não estava lá para abrir os dele, né? E ele não queria que os filhos vissem ele, né, naquela situação. E enquanto isso, né, a Kay tava lá segurando as pontas também, porque eles tinham 4 filhos para criar e ainda, né, crianças também traumatizadas com o desaparecimento do irmão. Mas 7 anos depois do desaparecimento, eles estavam prestes a receber notícias. Com o Steven ficando mais velho, o Kenneth queria encontrar um novo menino para sequestrar. E assim como ele fez no sequestro do Steven, o Kenneth queria um parceiro para ajudar ele a atrair o garoto sem chamar muita atenção. Ele tentou fazer o próprio Steven ajudar, mas ele se recusou. Às vezes, o Steven até fingia que estava ajudando, mas na verdade, ele estava tentando salvar a vítima. Então, o Kenneth mandava ele falar com os meninos que estavam, sozinhos no shopping pra atrair eles, né, até o carro. Mas o Steven ia até lá e contava que o Kenneth estava de olho e que eles tinham que tomar cuidado. Então, depois ele voltava pro carro e dizia que tinha tentado convencer o menino, mas que ele saiu correndo, que não dava pra pegar ele sem chamar atenção. Então, assim, ele meio que fingia pro Kenneth que tava fazendo isso, mas ele não tava de verdade. Em 1980, quando eles estavam morando na cidade de Ukiah, na Califórnia, o Kenneth estava determinado a encontrar uma nova vítima de qualquer jeito. Um dos colegas da escola do Steven, o Shane Richman, de 14 anos, estava sempre na casa deles, porque o Kenneth deixava os adolescentes fazerem qualquer coisa, tinha bastante liberdade. O Steven e o Shane nem eram tão amigos, eles eram mais colegas e tal, mas por conta dessa liberdade, o Shane estava sempre aparecendo por lá. E aí, com o tempo, o Shane começou a aparecer quando o Steven não estava em casa e ficava sozinho com o Kenneth, que aproveitou essa situação para começar a abusar dele. Mas com o Shane, o Kenneth apresentava o abuso como se fosse uma troca de favores. Tipo, se você fizer isso, eu te pago uma bebida, eu te compro uma droga. E o Shane acabava aceitando às vezes. Mas só pra vocês saberem, pro Steven, gente, nunca teve nada disso, assim. Se ele falasse que não queria alguma coisa, ele sofria violência, né? Ele era ameaçado, né? Enfim, então era uma outra situação. No dia 14 de fevereiro de 1980, o Kenneth disse pro Steven que ia adotar outra criança. Ele disse que tinha um outro menino sendo abandonado pela família e que o Kenneth ia fazer a gentileza de cuidar dele. Ele tentou convencer o Steven a ir buscar com ele o menino, mas o Steven falou que não iria. Então ele chamou o Shane, o amigo, né, pra ajudar em troca do que ele quisesse. O Shane achou aquela história meio estranha, mas concordou em ajudar se o Kenneth comprasse umas bebidas pra ele. E assim como no caso do Steven, o Kenneth já tinha uma vítima em mente. O nome dele era Timmy White, de 5 anos. O Kenneth foi acompanhando a rotina dele durante alguns dias e sabia o caminho que ele fazia para chegar em casa, porque ele saía sozinho do colégio. Assim como o Steven, o Timmy também ia com um amiguinho até uma parte do caminho e depois eles se separavam, então essa seria a oportunidade para o Kenneth. Ele falou pro Shane parar o carro numa esquina e fingir que estava tentando trocar a roda.
Quando o time passou, o Shane pediu pra ele dar uma mãozinha, porque não conseguia levantar o carro e rodar a ferramenta e tal. Só que o time ignorou e saiu andando. Gente, eu acho que é muito importante a gente ensinar as crianças que nenhum adulto vai te pedir ajuda se você é uma criança. Sim. Nenhum adulto precisa de ajuda de um menino de 5 anos pra levantar uma roda. Exatamente. Então, assim, que bom, né, que o time não parou, sabia né, pra disso. tentar. Exatamente. Acho que o mais importante da gente ensinar as crianças, entre várias coisas, é isso. O lance de encostar no corpo delas, Sim. né? Que eu tenho aprendido muito isso com o meu afilhado, que eu acho super bonitinho, desde quando era bebê, desde que, né? Sempre que vai trocar a fralda, pedir licença, avisar, explicar. Porque é isso, eu estou te avisando, estou pedindo licença pra encostar no seu corpo, porque o seu corpo, você que decide, né? Você precisa. E eu acho que ensinar essa coisa pra criança desde de pequena, que ela tem o poder, né, sobre o corpo dela e que ninguém pode tocar. E também essa coisa que você tá falando de não parar. Se um adulto pedir ajuda, não ajuda. Parece que ele tá machucado. Não para pra ajudar. Deixa ele lá, outro adulto vai ajudar. Eu acho que tudo isso é muito importante, de verdade. Correr, gritar, sabe? Realmente chamar atenção nesses casos que muitas vezes isso que vai proteger. Isso pode salvar muitas vidas. E, bom, o time ele saiu andando e tal. E o Kenneth estava deitado, escondido dentro do carro, pro garotinho não ver. Mas quando ele viu que o menino foi embora, ele levantou e mandou o Shane correr atrás dele. O time até tentou escapar, gente, mas ele era uma criança de 5 anos, né? Então o Shane era muito mais rápido e conseguiu alcançar ele e colocou ele dentro do carro. Mas ele não parava de gritar nem de chorar, e daí o Kenneth ficou meio preocupado com a atenção que ele podia chamar. E daí ele pediu pro Shane abrir o porta-luvas e pegar uns remédios de dormir que ele tinha deixado lá exatamente pra isso. O Shane pegou o remédio e forçou o time a tomar. Então, alguns minutos depois, ele caiu no sono, enquanto eles dirigiam pra casa do Kenneth. Chegando lá, o Shane pegou a bebida que foi prometida e foi embora, gente. É triste, mas o Shane também era um menino. É tudo tão tinha 14 surreal. anos, mas é tão assustador que ele participasse disso e não... Sim. Sei lá. Enfim, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Steven estava na escola, não sabia de nada, né? E quando ele chegou em casa, o Kenneth estava esperando por ele na sala com o menininho dormindo no sofá. E aí ele viu o chão cheio de brinquedos, exatamente como estava no dia que ele chegou na casa do Kenneth, né? A primeira vez. Sem nenhuma explicação de como o time tinha ido para lá, o Kenneth só disse que aquele agora era o novo irmão do Steven e que o Steven tinha que mostrar para ele como as coisas funcionavam lá na casa. Enquanto isso, a procura pelo time já estava rolando. A polícia estava rodando com viaturas, com helicópteros, procurando nas florestas, nos rios, a mesma coisa que tinham feito com o Steven. Aí, só pra gente relembrar, né, isso que aconteceu tava rolando em Ukiah. E o Steven era de Merced, então as cidades ficam aí a 400 quilômetros de distância. Então, não é, né, e foi tipo 7 anos depois, então não é a coisa mais fácil, assim, de você relacionar ali. Você falar que, nossa, exatamente o que aconteceu. Então não seria tão simples fazer essa conexão. E o Kenneth não podia arriscar sair com um time ali na rua logo de cara, como ele fez com o Steven, porque eles ainda estavam morando bem próximo do local do sequestro. Então, no dia seguinte que o time chegou na casa, o Kenneth contou aquela historinha de que os pais dele não queriam mais ele, que tinham dado ele pro Kenneth cuidar e que aquela ia ser a nova casa dele. Gente, quando o Steven ouviu isso, foi aí que a ficha dele caiu. Foi aí que ele percebeu que era mentira, porque ele já tinha pedido ajuda pra ele pra sequestrar um menino. Então ele sabia que os pais não tinham dado essa criança. Então o que tinha acontecido com ele anos atrás não foi o que aconteceu com ele anos atrás. Ele entendeu, né, que os pais terem abandonado ele provavelmente era mentira. Ele já tava maior, né, então imagina a cabeça dele. Nossa, gente. E aí, pro time não passar por tudo que ele passou, o Steven começou a fazer um plano pra fugir de casa. Enquanto isso, o Kenneth estava fazendo outro plano. Ele pediu ajuda pra um colega de trabalho pra cavar um buraco no quintal dele. E depois de beber um pouco, ele contou que o plano era enterrar o Steven lá dentro. Por quê, né, gente? Com 14 anos, com certeza o Steven não era mais fácil de manipular como uma criancinha, né? Então, ele tava achando que já tava perigoso deixar o Steven andar por aí, deixar ele muito livre. Só que o Kenneth também não
podia deixar ele acorrentado em casa, porque as pessoas iam achar que, né, que ele tinha sumido, né, que o Dennis, no caso, tinha sumido. Então ele estava com o plano de matar o Steven, enterrar no quintal e mudar para outra cidade com o Timmy, onde ninguém soubesse que o Steven tinha existido, né? Mas, gente, felizmente, ele não conseguiu colocar esse plano em prática. 2 semanas depois que o time chegou na casa, o Steven conseguiu a oportunidade perfeita para eles fugirem. Ele esperou uma noite que o Kenneth ia trabalhar, porque além deles estarem sozinhos em casa, ia ser bem mais fácil de fugir sem encontrar nenhum conhecido na rua, né? Alguém que pudesse alertar o Kenneth. Então, no dia 1º de março de 1980, com o Timmy e a Queenie, que era o cachorrinho que estava com ele desde pequeno, os 3 fugiram da casa do Kenneth. Eles estavam seguindo pela estrada até o centro da cidade quando começou a chover muito. Então, o Steven achou que ia ser melhor pegar uma carona. Um cara parou para ajudar eles e, mesmo morrendo de medo deles serem sequestrados de novo, o Steven resolveu aceitar, porque ele sentiu que era a melhor chance de chegar o mais longe possível do Kenneth. Durante todo o caminho, o Steven focou em fazer de tudo pela segurança do time, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele mesmo. Na cabeça dele, os pais do time deviam estar desesperados, mas na cabecinha dele, ele achava que os pais dele não estavam procurando. Ele achou que provavelmente ia parar no orfanato, algo assim, porque a família não ia querer ele de volta depois de tanto tempo. Então, ele queria deixar o Timmy ir na delegacia e ir embora sozinho, porque ele não queria ser recusado, né? Tipo, saber que a família dele não queria ele, enfim. Só que quando eles chegaram lá, o Timmy, gente, ele tinha 5 anos, né? O Timmy não quis entrar sem ele, tava com medo. E aí um policial que tava passando de carro pela rua viu os dois ali, né? Imagina eles ali conversando, aquela situação no meio da noite. Que tem 2 crianças paradas aqui em frente da delegacia, né? Aí o policial perguntou pro Steven qual era o nome deles. Ele respondeu que o Timmy se chamava Timmy White. E o policial reconheceu ele imediatamente, gente. Porque a cidade, né, como a gente falou, tinha parado pra procurar por ele nas últimas semanas. Mas o Steven não lembrava mais qual era o nome completo dele. Ele foi sequestrado com 7 anos, né? E ele passou os próximos 7 vivendo como Dennis, né? Dennis Parnell. A gente tá falando Steven pra não virar uma confusão. Mas todo mundo chamava ele de Dennis. Ele não lembrava mais dessa vida anterior direito, né? Mas ele falou pro policial que ele tinha certeza de uma coisa. Eu sei que meu nome é Steven. E assim, gente, a gente tá contando aqui a história dele, então a gente sabe, né, que a polícia procurou, que não sei o quê. Mas pensa que passaram 7 anos, ninguém lembrava mais direito. Claro que o caso passou na Califórnia inteira, mas assim, quem que vai achar, né, que esse menino é aquele que desapareceu 1000 anos atrás, assim. Então, gente, inicialmente, os policiais trataram o Steven como suspeito do sequestro do Timmy. Quando foram interrogá-lo, o Steven contou as informações básicas sobre o Kenneth, incluindo o nome dele e onde ele trabalhava. E como ele ainda estava no trabalho, a polícia foi lá direto prender ele, antes que ele chegasse em casa e percebesse que os meninos fugiram e acabasse fugindo também. E aí na delegacia colocaram o Kenneth numa daquelas salas, né, com um vidro que só dá pra ver de um dos lados, e pediram pro Steven identificá-lo. Só que, gente, o Steven não tava conseguindo nem olhar pra ele, tava demorando pra responder. E aí os policiais perderam a paciência. E eles fizeram uma coisa completamente absurda. Eles colocaram ele na sala junto com o Kenneth e mandaram ele confirmar. Gente, é chocante. É chocante. Imagina o trauma de finalmente você tá livre do sequestrador, do seu abusador, depois de 7 anos. Aí te botam... Sabe, ser forçado a ficar dentro de uma sala fechado com ele e ter que fazer denúncia do crime na cara dele. Em outra sala, o time estava sendo interrogado junto com os pais, que tinham sido chamados assim que confirmaram a identidade dele. O time explicou a situação do ponto de vista dele, mas, gente, ele é uma criança de 5 anos, né? Tipo, ele não tinha muitos detalhes, ele não sabia muito contar. Mas ele contou a história do Kenneth e do Shane sequestrando ele na rua e mais ou menos o que tinha acontecido ali nas 2 semanas que ele ficou desaparecido. E a única coisa que ele reforçou era o quanto ele gostava do Steven, porque o Steven não era uma pessoa que estava fazendo mal pra ele, né? Ele contou, né, que as semanas que eles passaram juntos, o Steven cuidou muito dele, que eles brincavam, que o Steven lia historinha pra ele dormir, que ele foi um irmão mesmo, assim. E aí, isso fez a polícia parar de tratar o Steven como culpado também e começar a tratá-lo como uma vítima, né, que é o que ele é. Ele tem 14 anos, você não pode tratar
uma criança de 14 anos desse jeito, sabe? Antes de tudo, é absurdo. E aí que eles, né, conectaram as coisas e tal, e foram avisar os pais do Steven que provavelmente, né, ele tinha sido encontrado. E aí, gente, depois de 7 anos, a Kay recebeu a notícia que ela estava tanto esperando. O policial responsável pelo caso foi até a casa dela lá em Merced e disse que tinha uma novidade para contar. Ela não queria nem criar expectativas que era uma notícia boa, então ela já pensou que tinham encontrado o filho dela morto, né? Tipo, tinham encontrado o corpo. Mas não era isso, né? Eles tinham encontrado o Steven. A polícia contou que ele apareceu lá em Ukiah, junto com outro menino, contou toda a história. E a Kay queria sair correndo pra ir lá, né, buscá-lo, mas o policial não deixou, porque eles precisavam resolver o caso do time primeiro. Só que com o Kenneth preso e a identidade dele confirmada, né, o Steven conseguiu voltar pra casa no dia seguinte. No dia 2 de março, a família Stayner voltou a ser completa. A chegada do Steven foi uma confusão, né, gente? Imagina, assim, os jornalistas, os moradores, todo mundo queria ir lá ver. Tava, assim, o policial tentando organizar, aquela confusão. Mas nada nesse caos importava pra família, porque agora eles estavam juntos. A Kay e o Dale correram pra abraçar o filho e foi muito emocionante. E como tinha várias câmeras, né, tem várias fotos desse momento, então a gente vai deixar lá no nosso site pra vocês verem. modusoperandipodcast.com. A gente sempre deixa informações em cada um dos episódios, então a gente vai deixar várias coisas aí desse episódio, inclusive imagem desse momento tão especial. Quando eles entraram em casa, os irmãos foram recebê-lo. Era muito estranho, porque só o Carrie, que era o mais velho, lembrava do Steven, né? Os outros eram muito novinhos quando ele desapareceu. Naquela noite, o Steven não quis dormir no quarto dele, preferiu dormir na sala. Então, o Carrie se ofereceu para fazer companhia para ele. E a partir daí, a vida do Steven virou de cabeça para baixo. Alguns dias depois dele voltar pra casa, o Steven se encontrou com o time de novo, né? Pra receber um prêmio por ter encontrado ele. A família tinha oferecido uma recompensa de $15 mil pra qualquer pessoa que tivesse informações sobre onde o garoto estava, e eles fizeram questão de dar esse dinheiro pro Steven. Eles fizeram uma cerimônia e o time entregou pra ele um daqueles cheques gigantes e ele estava super feliz. Então, tem várias fotos do time sentado no colo do Steven carregando o time nas costas, os dois rindo juntos. E é muito fofo, assim, ver o quanto ele gostava do Steven, sabe? Mas também muito triste, porque a conexão deles aconteceu dentro de uma história, né? De uma situação horrível. Sim. Mas não foi fácil também essa volta do Steven pra casa. Porque lá na casa do Kenneth, lembrando, né? Ele tinha aquela liberdade que era até errada, né? Tipo, ele podia usar drogas, ele podia beber. E ele ficou viciado em substâncias químicas. E ele chegou na casa dos pais, ele não tinha acesso, né? Não fazia mais nada disso. Só que ele tinha ficado dependente, né? E ele usava muito essas substâncias também pra amenizar, né, gente? Ele tava sendo abusado sexualmente, né, direto. Então também acho que nem dá pra gente julgar, né, assim, nesse caso. Mas ele teve que do nada ficar em abstinência, sem nenhum tratamento, sem nenhuma coisa apropriada pra isso. E ele também descobriu que tava com um problema no estômago, de tanto álcool, gente. E aí ele começou um tratamento. É claro que os pais fizeram, né, maior questão de cuidar bem desses problemas físicos do Steven, né, médico e tudo mais. Mas eles não deram o apoio psicológico que ele precisava também. Quando ele voltou pra casa, ele ficou muito quieto no começo. Aí, aos poucos que ele foi se abrindo mais, ficando mais confortável com a família, né, gente? Imagina, 7 anos sem ver as pessoas, né? Ele era uma criança. Enfim. Só que, assim, pra família, eles acharam assim, ele tá ótimo, né? Ele voltou ao normal. Não tem trauma, tá tudo bem. Só que, né, gente, assim, a gente contou, assim, um resumo do que aconteceu com ele. A gente não tem todos os detalhes do que aconteceu. E mesmo nesse resumo já dá pra entender o quão horrível isso foi e o quão traumático deve ter sido, né? O Steven não gostava de falar sobre o assunto. Durante muito tempo ele escondeu o fato de que tinha sido abusado sexualmente. E ele só confirmou o que tinha acontecido quando, durante a investigação do sequestro, eles encontraram fotos do Steven nu ali na casa do Kenneth. E nas fotos ele não tinha nem 10 anos. Então, provavelmente tinham sido tiradas pouco tempo depois que ele foi sequestrado. Mas quando eles souberam lá do abuso sexual, né, e pelo fato dele ter passado 7 anos com o Kenneth, era óbvio que tinha muitos traumas, muitas questões ali pra lidar.
Também tem o fato, né, gente, quando as coisas estouram, as histórias surgem e tal, pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o assunto, querem falar, querem dar opinião, acham que pode se meter na vida dos outros. E muita gente criticava o Steven por ele ter ficado com o Kennedy quando ele tinha liberdade de sair de casa e procurar a polícia. E é um absurdo, gente, falar isso, porque assim… mas é porque ele não tava trancado, porque ele não tava… Cara, a gente já falou aqui várias vezes sobre o processo do abuso sexual. Ele tá muito em você minar o que a pessoa tem de melhor, assim. É tipo, eu tô com você porque sua mãe te abandonou. Sua mãe não te ama, sua família não te quer. Então você vai minando, você vai tirando… É uma lavagem cerebral, né? É uma lavagem cerebral. Então você não entende que você tem… Tanto que a primeira vez que ele tentou fugir, né, que a gente contou aqui, ele volta embora e ele fica meio… Porque ele não sabe nem pra onde ir. Ele não sabe, tipo, se eu for embora, eu vou ser jogado no orfanato, alguma outra pessoa vai me pegar, sabe? Tipo, então assim, não é como… Né? A gente tá falando de uma situação e de tudo uma isso criança, começou com 7 anos. Como gente, que ele assim… vai ter noção, tipo, da cabeça dele? Tudo bem, quando ele tinha 14, ele já tava entendendo melhor a situação. Mas era 7 anos disso acontecendo na vida dele que ele não dá pra apagar. Saída. Isso não se apaga assim. Exatamente. Então, quando as pessoas falam isso, em qualquer situação, gente… podia ter saído antes, podia ter se afastado. Cara… Não é assim, sabe? As coisas não são tão simples. E por isso que a gente precisa empoderar as pessoas. Por isso que a gente precisa, sabe, empoderar os nossos filhos, empoderar nossas amigas. Pra saber que, cara, você se garante sozinha. Você pode sair, sabe? Sempre situações desse tipo. A importância da gente… fazer com que as pessoas se sintam fortes, né? Pra sair dessa situação e conseguir lidar da melhor forma. E anos depois, o Steven foi até comparado com a Colleen Stam, que foi uma mulher sequestrada em 77, que também passou 7 anos morando com o sequestrador. A gente contou a história dela aqui no episódio 155 do Modus. Inclusive, é um dos casos mais tristes, acho que a gente já contou. Assim, é horrível. Absurdo, é horrível. E bom, é isso que a gente já falou, gente. Não existe essa coisa de julgar. A gente precisa acolher e a gente precisa entender que as coisas não são fáceis para essas pessoas que passam por situações como essa. Bom, quando o Steve voltou pro colégio, alguns colegas de sala começaram a falar que ele era gay e que por isso que ele tinha ficado com o Kennedy. Ai, gente. De novo, ele não ficou com o Kennedy, ele foi abusado por um adulto. Né? Só que assim, olha que absurdo, né? A criança já viveu tudo isso, já tá passando por toda essa situação, tá sendo falada, né? O país todo tá se metendo nesse assunto. Aí quando você vai pra escola, quando você tá… Ainda acontece né, isso. pra fazer novas amizades, você ainda passa por isso. Então é muito… Muito triste. É muito pesado tudo isso que ele tá vivendo. E aí, o julgamento do Kenneth começou 1 ano depois da prisão dele, em maio de 81. Ele estava sendo acusado só pelo sequestro, porque o crime de abuso sexual já tinha prescrito quando ele foi preso, gente. Ou seja, não dava mais para ninguém ser culpado daquele crime. A defesa dele foi colocar a culpa toda no Murph. Lembra aquele cara que ajudou ele a sequestrar o Steven? E também colocou a culpa no Shane, o menino que ajudou ele a sequestrar o menorzinho, né, o Timmy. Ele disse que os dois tinham sequestrado os meninos e deixado lá na casa dele. Olha só. E aí ele inventou toda uma história, que era por isso que ele se mudou tanto com o Steven, né, que era para protegê-lo do Murph. Mas o Steven testemunhou no julgamento, eles tinham muitas provas contra o Kenneth, né? E aí foi muito fácil ele ser condenado. Ele foi sentenciado a 7 anos de prisão pelo sequestro do Timmy e 7 pelo do Steven. Só que o juiz deixou ele cumprir as sentenças ao mesmo tempo. Então ele só ia ficar 7 anos preso. E aí, né, ele teve bom comportamento na prisão e tal, e ele passou 5 anos desses preso. E aí o Shane, o menino que ajudou a sequestrar o Timmy, ele era menor de idade, né? Ele fez um acordo com a promotoria em troca do testemunho contra o Kenneth, né? Que era o maior foco deles, e a sentença dele ia ser serviço comunitário. Mas o Murph tinha 30 anos de idade quando ele sequestrou, né? Ajudou a sequestrar uma criança. Então ele foi condenado como cúmplice e pegou 5 anos de prisão, mas com bom comportamento serviu 2. Com o Kenneth preso, o Steven finalmente podia tentar se ajustar a ter uma vida normal. Por muitos anos, ele ainda lidou com a dependência em álcool e substâncias químicas, mas aos poucos ele foi melhorando. Ele se formou na escola, conseguiu um emprego e estava seguindo em frente.
apesar de nunca ter sido encorajado a fazer terapia. Até que um dia, quando ele tinha 18 anos, o Steven nessa época estava trabalhando no açougue e ele conheceu a Jodie Edmondson, de 17 anos. Eles namoraram por 1 ano e se casaram em junho de 85. Eles tiveram 2 filhos, a Ashley, que nasceu em 86, e o Steven Jr., em 87. No começo de 89, foi lançada uma série de 2 episódios chamada I Know My First Name is Steven, que é Eu Sei Que o Meu Nome é Steven, que foi o que ele disse pra polícia ali no dia que ele chegou na delegacia com o time. É uma série de ficção que conta toda a história do sequestro, da volta dele pra casa e vai até a vida adulta dele. O Steven, inclusive, faz uma pontinha na série como um dos policiais que leva ele pra casa depois dos 7 anos sequestrado. Os produtores conversaram muito com ele, com toda a família, para tentar descobrir todos os pontos de vista da história. E apesar de terem todos os fatos, eles decidiram inventar algumas coisinhas. Na série, o Steven e a Jodie se conhecem na escola e eles namoram durante anos até se casarem. Eles acharam que ia ser mais romântico um namoro adolescente que virou casamento do que contar que eles se conheceram adultos no açougue. Enfim. Claro que essa mudança, né, ninguém se importou muito, mas tiveram algumas coisas que a família não gostou. A Kay criticou o fato deles terem tratado a família como se eles fossem muito pobres, que eles não tinham dinheiro para cuidar dos outros filhos depois que o Steven foi sequestrado e tal. E ela foi retratada como uma pessoa muito seca, enquanto o Del muito abalado, sabe? Uma coisa mais triste, assim. E ela entendeu que era, né, uma ficção, pelo drama, mas não precisavam ter passado essa ideia mentirosa da nossa família. O Steven disse que a única coisa que ele não gostou é que fizeram o personagem dele ser muito rebelde e desrespeitoso com os pais. Ele não foi um santo nos anos que ele passou com o Kenneth, mas ele não voltou pra casa, né, causando problemas pra família, gritando de volta pros pais, esse tipo de coisa. A série fez o maior sucesso com o público e foi indicada a vários Emmys. Mas, no dia 16 de setembro de 89, um dia antes dessa premiação do Emmy, uma tragédia aconteceu, gente. O Steven foi atropelado por um carro enquanto ele voltava de moto do trabalho e ele faleceu antes de chegar ao hospital. O que tinha acontecido? 3 dias antes do acidente, tinham roubado o capacete dele, então ele estava sem proteção nenhuma andando de moto. O motorista era o Antônio Loera, ele foi identificado por uma testemunha e foi preso alguns dias depois. Ele foi sentenciado a 3 meses de prisão pelo acidente, mas foi considerado inocente do assassinato do Steven. 500 pessoas compareceram ao velório, inclusive o Timmy White, que já estava com 14 anos e fez questão de ser uma das pessoas que ajudou a carregar o caixão. Aos 24 anos, o Steven deixou a sua esposa e os seus filhos pequenos. Em fevereiro de 99, uma mulher chamada Carol Sand e a filha dela, Juliana, decidiram passear no Yosemite Park. A Julie tinha uma amiga chamada Silvina Pelosso, que era da Argentina e estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. E como o Yosemite Park era um dos parques florestais mais famosos do país, a Julie resolveu chamar a amiga para ir junto conhecer. A Carol alugou um quarto no Cedar Lodge, que é um hotel que fica bem perto do parque, para elas poderem passar o dia tranquilos e tal, e não ter que se preocupar em voltar para casa ali no mesmo dia, já que ficava bem distante da cidade. Então, as 3 passaram o dia explorando e aí voltaram pro hotel no final da tarde exaustas. Como estava na baixa temporada, o hotel estava bem vazio, então elas conseguiram escolher um quarto que não tinha ninguém por perto, porque eles acharam que ia ser melhor para não ficar ouvindo o barulho dos vizinhos quando elas quisessem dormir. Quando elas estavam prontas para dormir, a Carol viu uma batida na porta e foi lá ver quem era. Era um cara da manutenção do hotel dizendo que tinha um vazamento no banheiro do quarto de cima e que ele tinha que dar uma olhada no delas. A Carol achou meio estranho porque ela não tinha visto nada vazando, tentou mandar ele embora, né, falando, depois você volta e tal. Mas o cara insistiu que se ele não resolvesse o problema logo, podia piorar durante a madrugada e ia ser muito mais chato pra elas terem que acordar. Ele prometeu que ia ser rapidinho e tal, então a Carol acabou deixando ele entrar. O cara seguiu direto pro banheiro, então as meninas, né, voltaram a se arrumar pra dormir e deixaram ele lá trabalhando. Mas alguns minutos depois, ele abriu a porta segurando uma arma. Esse cara da manutenção, gente, era o Cary Stayner.
o irmão do Steven. A gente contou aqui toda a história do sequestro do Steven e esse moço era irmão dele. O Carrie mandou elas entregarem todo o dinheiro que elas tinham, a chave do carro que estava no estacionamento. E a Carol nem pensou duas vezes, né? Ela deu tudo e implorou para ele não machucar as meninas e tal. E aí ele guardou as coisas na bolsa de ferramentas e mandou as meninas entrarem no banheiro antes dele trancar a porta. Quando ele estava sozinho com a Carol, ele pediu para ela sentar numa cadeira, prender os braços e as pernas, então pegou uma corda e estrangulou ela até a morte. O Carrie deixou as meninas trancadas no banheiro, enrolou o corpo da Carol no lençol da cama e levou até a mala do carro dela. Na volta, ele soltou as meninas, passou as próximas horas abusando sexualmente das duas. A Sylvina começou a gritar muito alto e o Carrie ficou com medo de outros hóspedes ouvirem, apesar deles estarem num quarto bem isolado. Então ele amarrou a Julie e levou a Sylvina até o banheiro. E assim como ele fez com a Carol, ele usou uma corda para estrangular a Sylvina e deixou ela lá dentro. Para Julie não saber o que tinha acontecido, ele levou ela para o quarto vizinho e prendeu ela lá de novo, com uma fita na boca para ninguém ouvir se ela gritasse. Como ele realmente trabalhava na manutenção do hotel, ele tinha a chave de todos os quartos. Ele voltou para o primeiro quarto, pegou outro lençol e enrolou a Sylvina para colocar lá na mala do carro junto com a Carol. E nesse momento, a Julie não fazia ideia de que a mãe dela e a amiga já estavam mortas. O Carrie voltou para o quarto para buscar a Julie, colocou ela no banco do passageiro e começou a dirigir para o Yosemite Park. No meio da floresta, ele abusou da Julie mais uma vez, cortou a garganta dela e deixou ela sangrando até a morte. Ele voltou pro carro onde a Carol e a Sylvina ainda estavam, lá no maleiro, né? E dirigiu 100 quilômetros de distância onde ele deixou a Julie, antes de tacar fogo no veículo. O Carrie andou até umas saídas do parque, onde tinha um posto de gasolina, e usou o orelhão para chamar um táxi. Depois de tudo que aconteceu, já era de manhã, então ele inventou uma história de que tinha ido pro parque com os amigos, que os amigos tinham ido embora sem ele. E não tinha nenhum sangue na roupa dele, nada suspeito, assim, pro motorista, né, achar. E aí, no dia seguinte, era pra Carol e pra Julie voltarem pra casa. Mas, quando elas não apareceram, o pai da Julie, né, o marido dela, ligou pra polícia. Em um primeiro momento, eles acharam que elas tinham se perdido no parque, né, eles mandaram uma equipe de busca. E aí, no dia 18 de março de 99, depois de vários dias procurando, eles encontraram o carro que a Carol tinha alugado no meio da floresta, com 2 cadáveres dentro. Como o Carrie tinha tacado fogo no carro, a polícia nem tinha como saber direito quem é que estava lá, né? Mas a gente sabe que era a Carol e a Sylvina. Eles não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro da Julie, até que chegou um bilhete na delegacia escrito: "Nós nos divertimos muito com ela", e um mapa de onde encontrar a Julie. E chegando lá, eles encontraram a Julie morta. A menção do "nós" no bilhete para a polícia fez eles pensarem que eles estavam lidando com alguma dupla de assassinos. Eles começaram a investigar criminosos na região e encontraram 2 irmãos que tinham sido presos por assassinato, mas eles já tinham cumprido pena. E eles colocaram na cabeça que eles eram os culpados. Anunciaram para todo mundo que tinham prendido os assassinos, mesmo sem ter nenhuma prova. Meses depois, né, como a polícia não estava mais procurando pelo assassino, o Carrie decidiu cometer mais um crime. Em julho de 99, Joy Armstrong, que trabalhava no Yosemite Park, tinha tirado uns meses de férias e tinha acabado de voltar para a região. A família dela estava preocupada com a segurança dela por conta dos assassinatos, mas ela disse para eles relaxarem, porque a polícia já tinha prendido os culpados. Ela estacionou o carro na frente da cabana que ela tinha alugado para morar ali dentro do parque, e ela estava tirando as malas quando o Carrie encontrou ela. Ele forçou a Joey a entrar no carro e começou a dirigir para um lugar bem afastado. No dia seguinte, era para ela ir trabalhar, mas ela não apareceu. Então, uma amiga foi lá na cabana dela para ver se estava tudo bem e encontrou o carro dela aberto, as malas na porta e nenhum sinal da Joey. Ficou óbvio para a amiga que alguma coisa tinha acontecido quando ela estava organizando a mudança, né? Então, ela logo chamou a polícia. As procuras pelo parque começaram e depois de alguns dias, eles encontraram a cabeça decapitada da Joey em um dos rios do parque.
Como a polícia sabia o dia em que ela provavelmente tinha desaparecido, que era o dia da mudança, né? Eles começaram a perguntar se alguma testemunha tinha visto algum suspeito na região naquele dia e tal. Um outro funcionário do parque, que também morava nas cabanas, disse que viu um carro azul claro andando muito rápido ali à tarde daquele dia. E que o carro parecia muito com o do Cary Stayner, que trabalhava em um dos hotéis perto do parque. Aí a polícia foi até o hotel para falar com ele, mas o chefe falou que era o dia de folga, né? Que provavelmente ele estaria em algum bar ali perto. E foi lá que eles encontraram o Cary. Na delegacia, não demorou muito pro Cary começar a confessar, tanto o assassinato da Joey quanto das outras 3 mulheres. Isso chocou a polícia, porque eles tinham certeza que aqueles irmãos eram culpados, né? Pelo assassinato da Carol, da Julie e da Silvina. O Cary deu todos os detalhes e, assim, não restou dúvidas de que ele realmente era o culpado, porque ele sabia coisas que nunca tinham sido divulgadas. Depois de confessar, o Cary teve a pachorra de perguntar se os policiais achavam que iam fazer um filme sobre a história dele, assim como fizeram do irmão. Tipo assim, mano, seu irmão foi a vítima, sabe? Nossa. Tipo, absurdo. Mas enfim, apesar de ter confessado, quando chegou na hora do julgamento, o Cary se declarou inocente por motivo de insanidade. Mas os jurados não compraram a ideia e acusaram ele mesmo assim. O Cary foi sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato da Joey e à morte pelo assassinato da Carol, da Julie e da Silvina. Até o momento que a gente está gravando esse episódio, em setembro de 2024, o Cary ainda está no corredor da morte. Em 99, o mesmo ano dos assassinatos, o governo de Merced ia inaugurar um novo parque e pediu para os moradores sugerirem nomes. E muitos sugeriram Stayner Park, em homenagem ao Steven, né, que é o sobrenome lá da família, porque aquele ano marcava 10 anos da morte dele. Apesar de ser uma ótima homenagem, o governo recusou a ideia, porque achou que as pessoas podiam relacionar o Cary e não ao Steven. No dia 3 de janeiro de 2003, o Kenneth foi preso mais uma vez. E vocês não vão acreditar, gente. Ele tentou pagar $500 para uma enfermeira sequestrar um menino de 4 anos para ele. Ela saiu correndo para contar para a polícia e ele foi preso, ainda mais com todo o histórico que ele tinha, né? Ainda bem que escutaram a moça. Quando ele foi interrogado, o Kenneth disse que só tinha feito aquilo porque ele queria uma família. O julgamento aconteceu 1 ano depois, no dia 9 de fevereiro de 2004, e ele foi acusado de tentativa de compra de uma criança e tentativa de abuso sexual de criança. Apesar deles não terem provas de, que ele ia tentar abuso sexual, o que ele fez com o Steven não deixava dúvidas, que era isso que ele pretendia fazer. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão. Só que, gente, nessa época, a gente nem ressaltou, mas ele já tinha 71 anos. Tá? Quando tudo isso aconteceu. Ele ficou preso 4 anos até que faleceu no dia 21 de janeiro de 2008, aos 76 anos. No dia 1º de abril de 2010, o Timmy White teve uma embolia pulmonar e acabou falecendo. 5 meses depois, o Applegate Park, também lá na cidade de Merced, que era a cidade natal do Steven, eles inauguraram uma estátua. Ela se chama Memorial para Crianças Desaparecidas. E aí ela tem o Steven com 14 anos segurando a mãozinha do Timmy com 5 aninhos. A foto desse memorial a gente vai deixar no site também para vocês verem. Em 2022 foi lançado o documentário Audiência Cativa, o crime que parou a América, pelo canal Hulu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, dá para assistir no Disney+. O documentário de 3 episódios conta a história do sequestro do Steven nos 2 primeiros e o caso do Cary no último. E também tem a participação de vários membros da família Stayner. A Kay, a mãe dos meninos, contou o ponto de vista dela sobre tudo o que tinha acontecido com o Steven, mas ela não quis falar sobre o Cary. A Corey, uma das irmãs, comentou que sempre achou que tinha alguma coisa errada com o Cary, que desde pequeno dava pra ver que ele estava lutando com alguma coisa, mas que ninguém sabia dizer o que era. Por exemplo, o Cary, com 3 anos de idade, foi diagnosticado com tricotilomania, que é um transtorno psicológico que faz a pessoa tentar arrancar o próprio cabelo. Então ele estava sempre usando boné. Então, além do boné impedir o Cary de puxar o cabelo, também escondia os buracos que tinha no couro cabeludo que não tinham mais cabelo.
Os filhos do Steven, que hoje em dia são adultos, também participaram do documentário e contaram como foi crescer sem o pai, né? Descobrir tudo o que tinha acontecido com ele, né? Quando ficaram mais velhos. O Steven Jr. tinha só 2 anos quando o pai morreu, então ele não tem nenhuma memória do pai. E a Ashley tinha 3 anos, ela lembra de pouquinhas coisas, mas a principal memória dela é ela deitada no colo do pai, ouvindo o coração dele bater. Quando o Cary foi preso, os sobrinhos, né, os filhos do Steven, já eram adolescentes, então foi, assim, chocante, né, foi um impacto, assim, muito grande para a família. Eles falam que foi muito difícil para eles na escola, porque eles tinham o mesmo sobrenome, né, então todo mundo ficava comentando e fazendo bullying com eles. A mãe deles, a Jodie, até perguntou se eles queriam mudar de nome, trocar de escola, mas eles recusaram. O sobrenome Stayner era uma das únicas coisas que eles tinham do Steven, e eles não iam deixar o Cary tirar isso deles. Hoje em dia, eles sempre tentam manter a memória do Steven viva. Se ele não tivesse tido a coragem de fugir, o time não teria sido poupado. Apesar de toda a tragédia que a família Stayner passou durante todos esses anos, eles sempre tiveram orgulho pelo heroísmo do Steven. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.